Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Geringonça, a experiência extraordinária faz 10 anos. A palavra geringonça. É geringonça, mas funciona. Nossa, geringonça. Geringonça. Esta suposta geringonça funciona mesmo. É uma grande vantagem, está a ver? Os 4 anos de geringonça foram os anos em que a confiança dos portugueses nas instituições políticas foi mais alta. Escreve, hoje, no Público, Pedro Nuno Santos, o ex-secretário-geral do PS. Pedro Nuno Santos considera que esta foi uma experiência extraordinária de discussão permanente, intensa e difícil entre os parceiros parlamentares e o governo, que trouxe ânimo, esperança e resultados ao país. Mas o antigo líder socialista também reconhece que nem tudo correu bem e dá alguns exemplos. Pouco investimento nos serviços públicos, pouca habitação construída e regulada e incapacidade de previsão dos efeitos das correntes migratórias. A publicação deste artigo, que pode ler online na edição impressa de hoje, coincide com os 10 anos da tomada de posse do governo de António Costa, que ficou conhecido como geringonça e que contava com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda, PCP e os Verdes. A palavra era usada à direita com sentido apreciativo e à esquerda com sentido oposto. Contrariamente a todos os prognósticos, o 21º Governo Constitucional cumpriu uma legislatura de 4 anos, de 26 de novembro de 2015 a 26 de outubro de 2019. De resto, este foi o último governo do país a terminar uma legislatura e esta fórmula suscitou até a curiosidade internacional. O primeiro a usar a expressão, recorte-se, para se referir a este governo foi o colunista Vasco Polido Valente, num artigo no Público em final de agosto de 2014. Neste episódio, Ana Sá Lopes, jornalista da secção de política do Público, ajuda-nos a perceber o que é que foi este modelo de governação. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Ana Sá Lopes, é um prazer ter-te aqui no P24, 10 anos depois da tomada de posse do governo da geringonça e a propósito do texto que o Pedro Nuno Santos publicou no nosso jornal. O PNS diz que a geringonça foi uma experiência extraordinária de discussão permanente, intensa e difícil entre os vários parceiros parlamentares e o governo, esse governo trouxe ânimo, esperança e resultados ao país. Há aqui umas certas saudades da geringonça. Como é que o PS lida hoje com essa memória 10 anos passados? É engraçada essa pergunta porque eu acho que o PS meteu a geringonça para debaixo do tapete. Essa experiência que foi Meteu na gaveta. meteu-a na gaveta, meteu-a na gaveta. Não, obviamente, o Pedro Nuno Santos, que é foi um dos grandes defensores autênticos da geringonça, mas uma parte do PS, que até era contra a geringonça e depois acabou a integrar os governos, porque nós sabemos que houve muitas pessoas do PS que nunca acreditaram num acordo com o PCP e o Bloco de Esquerda. A diferença com o Pedro Nuno Santos é que ele acreditava mesmo. E acreditava dos seus 20 e poucos anos, desde o tempo quase da faculdade, que ele acreditava que era possível haver uma aliança à esquerda. António Costa, nós sabemos que a fez, uma em grande parte por conveniência eleitoral, porque foi a maneira de chegar ao poder, porque eu por acaso há bocado estava a ler, há uma diferença tão grande entre o Congresso de 2016 do PS, em que até o Bloco de Esquerda e o PCP se fazem vivas, e o Congresso 2 anos depois, 2018, onde o PS já quer ter uma maioria absoluta e quer livrar-se dos parceiros da geringonça. Já tens Augusto Santos Silva, já tens a defender o PS centrista contra o PS amarrado ao PCP e o Bloco de Esquerda. Pobres e mal agradecidos, podemos dizer assim. Mas acho que o PS hoje a relação do PS com a geringonça passou a ser uma relação difícil. É um bocado aquela relação com o casamento que acabou, sabes? Não se fala muito do casamento que acabou, dos divórcios. Às vezes as pessoas não têm os divórcios bem resolvidos. Claro que se tu perguntares a um socialista que teve no tempo o que é que pensa da geringonça, ele diz que foi uma experiência interessante, onde se conseguiram algumas coisas, mas não há um entusiasmo no PS neste momento à volta da geringonça. E nós sabemos que o atual líder do PS, José Luís Carneiro, foi secretário de Estado na geringonça, não é? Portanto, todo o PS, uma grande parte do PS, tirando António José Seguro e Francisco Assis, esteve implicado no sentido de comprometido com a geringonça. Mas não, eu acho que sim, que foi um casamento que acabou mal, mas acabou mal principalmente para a geringonça, temos que reconhecer.
Sim, mas apesar de tudo, a Para, geringonça. para os partidos Bloco de Esquerda e PCP que perderam eleitorado. Sim, a geringonça, para todos os efeitos, foi o último governo a terminar uma legislatura, o que é extraordinário. Concordas com o Pedro Nuno Santos quando ele diz que o Executivo esteve mais estabilizado porque Cavaco Silva exigiu na altura um acordo escrito? Concordo, concordo, totalmente. É quase uma daquelas ironias da história, não é? Como é que foi Cavaco Silva que detestou aquele governo, que chegou a dar posse a Pedro Passos Coelho quando sabia que o governo ia cair na Assembleia da República, que tentou, por todas as suas formas constitucionais, que não houvesse aquele governo, que não existisse um governo PS, PCP, Bloco de Esquerda, um governo com apoio parlamentar, um governo PS com apoio parlamentar, Bloco de Esquerda e PCP. E depois acabou por ser o grande. Foi por Cavaco Silva que aquilo teve estabilidade, de facto. A história do acordo escrito, que não estava nos planos iniciais do PS, nem do PCP, nem do Bloco de Esquerda, na realidade deu muita solidez à geringonça. Portanto, nisso Cavaco Silva, realmente, que o Pedro Nuno Santos escreve, e concordo, deu mais estabilidade ao país do que Marcelo, quando em 2019 perante a maioria, a não perante o facto de António Costa e o PS não terem maioria absoluta, não é? Marcelo deixa navegar à vista, embora o PS dissesse que contava com o PCP e com o Bloco de Esquerda, mas aí já não havia programa. E com Cavaco Silva houve programa. Isso aí a esquerda se calhar tem que agradecer qualquer coisinha a Cavaco Silva. Deste artigo, o Pedro Nuno Santos também reconhece que nem tudo correu bem durante esses 4 anos e dá alguns exemplos. Fala do pouco investimento público, fala da questão da habitação, não foram construídas casas, nem o mercado foi regulado e, sobretudo, também na imigração e critica a ausência de uma política migratória que tivesse previsto o que é que veio a acontecer. Como é que tu lês estas autocríticas ou críticas? Há aqui alguma amargura para com o líder desse governo, António Costa? Sim, são críticas, são críticas. É verdade que Pedro Nuno Santos foi ministro desse governo, mas é verdade que não era primeiro-ministro, não é? E esteve contra, e já sabia que estava contra algumas, nomeadamente a opção pelo superávit que marcou esse governo. Eu não tenho dúvidas, quer dizer, tanto quanto se pode dizer isto, de que essa opção pelo superávit acabou por conduzir, no fundo, à má relação que hoje o PS tem com os portugueses com o PS, mais claramente dito, porque uma das grandes glórias de que o governo de Montenegro se pode orgulhar é de ter resolvido o assunto com os professores, com os Uhum. médicos, com uma data de profissões do serviço público que fazem parte do Estado Social e que o PS não quis resolver por teimosia do superávit. Na realidade foi isso, e isso foi. E quando se diz que o PS perdeu, mas o PS perdeu as eleições porque o Pedro Nuno Santos era radical, e que é uma conversa, enfim, radical, o que é radical? Ah, não é, não é comunista sequer, quer dizer, é ridículo essa conversa, porque não sei o que é, porque era agressivo. Não, não, o PS perdeu as eleições porque o PS não quis estar ao lado dos protagonistas do Estado Social, dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, e não o quis por uma teimosia muito mais de direita do que nós julgaríamos que o PS fosse possível, que era aquela opção das contas certas, mas é que foi além das contas certas. De facto, se a gente acusa, alguma esquerda acusa Passos Coelho de ter ido além da Troika, pode-se acusar António Costa de ter ido além, e os seus ministros das Finanças terem ido além das contas certas. O Pedro Nuno Santos escreve isso no artigo. Não fomos além da Troika, mas fomos além do que as regras orçamentais europeias exigiam, não é? E deveríamos ter ido mais longe, resolver problemas mais depressa, serviços públicos, aumentar salários da administração pública, porque era justo, porque era necessário, porque havia capacidade financeira para o fazer, não é? Portanto, foi uma oportunidade perdida do lado socialista. Acho que ele tem toda a razão. Acho que Pedro Nuno Santos aí está a identificar claramente qual foi a falha que levou à derrota socialista no fim de contas, não é? Que neste momento o PS está com 22% em termos relativos, não é? Autárquicas é diferente. Também não deixa de ser outra conclusão irónica, não é? Não deixa de ser outra conclusão irónica ter sido o governo PSD a vir resolver uma parte desses problemas dos protagonistas do Estado Social, sem dúvida. Tu acompanhaste de perto esse período, como é óbvio. Recorda-nos, porque é que se optou por um acordo de incidência parlamentar com o governo minoritário do PS em vez de uma coligação governamental? Porque é essa opção?
Eu acho aí porque tem a ver com o PCP e o Bloco de Esquerda, seria muito complexo irem para o governo com o PS. Já o acordo de incidência parlamentar foi, entre aspas, uma revolução, o isso ter acontecido. Agora, ir para o governo, Assinado às eu acho que escondidas, não é? Bem, Assinado. já foi assinado. Eu, por acaso, assisti à assinatura, estava cá fora a espreitar, né? Às vezes nós jornalistas temos este papel de andar fomos à procura, porque aquilo era no andar de baixo, numa sala esconsa, tudo aquilo tinha uma espécie de ritual de quase uma coisa absurda. Depois o PCP Clandestina. assinava clandestina, um ritual clandestino, exatamente, essa é a palavra certa. O PCP assinou, mas não queria assinar em conjunto o Bloco de Esquerda, porque havia, obviamente, aquela inimizade histórica dos dois partidos, e os verdes depois também assinaram, então aquilo ninguém foi avisado, não havia fotos, uma coisa absolutamente. Isso aí, por acaso, foi cómico, esse lado de clandestinidade do acordo. Eu acho que é impossível não ter havido participação do governo, até porque era preciso, naquela altura, também era preciso dar o sinal às instituições europeias de que não vinha aí o comunismo, não é? Porque havia ali um medo de que de repente, agora estamos a gravar isto a O 25 de diabo, não é? novembro, que O não deixa de diabo. ser cómica, vinha aí o diabo comunista vermelho enfiado com o Marx de um lado, mais Lenin, mais não sei o quê, e eu acho que se o PCP participou ao governo, o Bloco de Esquerda, mas eles também não queriam, portanto acho que aí estavam todos de acordo. O acordo de incidência parlamentar era o melhor que se podia fazer naquela altura. Não havia condições políticas para ninguém do PCP ir para o governo. E mesmo assim o PCP e o Bloco de Esquerda foram muito, não em 2019, mas depois, a seguir a terem chumbado os orçamentos, foram muito penalizados por terem dado a mão ao PS, a mão, enfim, terem feito a geringonça. Se há vítimas da geringonça, de facto, é o PCP e o Bloco de Esquerda. Ana, 10 anos depois, qual é que será o legado histórico desta governação e depois de tudo o que tu disseste, fará sentido, será replicável esta experiência nos próximos tempos à esquerda? Bem, nós não sabemos o que vem aí, não é? Então, aliás, nós nunca imaginaríamos que nestes últimos 4 anos teríamos tantas eleições e cairiam tantos governos, mas neste momento a esquerda há um problema com a esquerda em Portugal. O PS tem pouco, o LIVRE, que é novo, apesar de tudo, enfim, mas estamos a falar de estar a subir, ou pelo menos, mas estamos a falar de 5%, e temos o Bloco de Esquerda e o PCP praticamente, o Bloco de Esquerda praticamente a desaparecer nas sondagens, com um deputado eleito, quando foi um partido que já chegou a ter uma bancada de 19 deputados. E não sei, depende também das futuras lideranças do PS. Neste momento, as lideranças do PS, a liderança de José Luís Carneiro é uma liderança, e não só seria a de José Luís Carneiro, seriam de outros protagonistas, mas uma liderança que mais era capaz de fazer acordos ao centro, ao PSD, do que com a sua esquerda. Eu acho que Pedro Nuno Santos, não direi que foi o último a querer e a gostar e a tentar isto, poderá haver novas pessoas que o queiram fazer, mas não sei quando é que a esquerda vai ter outra vez poder, como teve a seguir à Troika, para poder almejar sequer uma coligação. Não sei, sinceramente, mas o mundo pode estar diferente daqui a 4 anos, não é? A aceleração que nós estamos a viver neste tempo é uma coisa tão. Todos os dias acontecem coisas. Eu estou a falar, pronto, na política nacional. Nós não sabemos, podem as coisas mudar daqui a 4 anos, mas neste momento acho muito difícil que se consiga replicar, não só porque no PS não estou a ver protagonistas que adorem a solução, como eu acho que o Bloco de Esquerda e o PCP ficaram muito traumatizados ao LIVRE. Eu acredito que o LIVRE conseguiria fazer uma aliança com o PS, mas o Bloco de Esquerda e o PCP ficaram muito traumatizados. Basta ver o que se passou em Lisboa. João Ferreira não quis ter o papel de vice-presidente que o PS e a aliança que o PS liderava lhe estava disposto a oferecer. Portanto, acho que isto foi muito duro para o PCP e para o Bloco de Esquerda. Não sei qual será o futuro destes dois partidos. O do Bloco de Esquerda parece que está à beira da extinção. Não, vamos lá ver agora o que é que o novo líder do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, vai conseguir reestruturar. Se vai conseguir reestruturar, porque os partidos também acabam, não é? Já assistimos a alguns na nossa democracia. Ana, obrigadíssimo por teres vindo ao P24. Vou recordar estes 10 anos de geringonça. Foi um prazer. Obrigadíssimo, Amilcar. Beijinhos.
em novembro de 2025, como em abril de 2024, essa data primeira, celebramos estes valores e estes predicados. Os 50 anos do 25 de novembro foram comemorados ontem em Lisboa, entre o Terreiro do Paço e a Assembleia da República, com uma parada militar e uma sessão solene com muitos cravos brancos e poucos cravos vermelhos. Entre o risco e a temperança, venceu a temperança, disse Marcelo Rebelo de Sousa sobre esses tempos conturbados de 1975. Marcelo recordou Ramalhianes como o capitão de abril de 1974 e o chefe militar em novembro de 1975, para defender que sem abril não teria havido novembro de 75 e sem novembro não teria havido a Constituição de 1976. Como seria de esperar, a sessão dividiu o Parlamento a meio. Obrigado por ouvir a P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.